Meu irmão assistiu ao meu colapso nos braços da morte com um riso que ecoou como facas no meu peito, e eu juro que naquele instante odiei o sangue que nos unia mais do que o veneno que me consumia. Aos 22 anos, enquanto o mundo desabava em febre e delírio em um quarto escuro de Lisboa, ele não chamou uma ambulância, ele gargalhou, como se minha agonia fosse o melhor stand-up da sua vida miserável. E o pior? Meus pais, aqueles que deviam me proteger, depois vieram com mãos sujas de cobiça, tentando arrancar o pouco que eu tinha construído, provando que a família não é laço, mas uma armadilha disfarçada de amor. Eu me chamo João, e esta é a minha história, não uma fábula de redenção fácil, mas um mergulho cru nas entranhas da traição que molda os homens como o Tejo das margens. Cresci nas sombras de Alfama, onde as ruas estreitas sussurram segredos antigos e o fado carrega o peso de gerações. Meu pai, Manuel, era um pescador envelhecido cujas mãos calejadas cheiravam a sal e arrependimento, sempre contando histórias de glórias passadas no mar enquanto bebia vinho tinto em tabernas enfumaçadas. Minha mãe, Isabel, tecia rendas em casa, seus dedos ágeis como teias de aranha, mas seu coração era um novelo de invejas não ditas. E o meu irmão, Pedro, 2 anos mais velho, o filho dourado, charmoso, preguiçoso, o tipo que conquista corações com sorrisos falsos e deixa contas para os outros pagarem. Desde crianças, éramos como óleo e vinagre, inseparáveis na aparência, mas destinados a se separar em rancor. Eu era o quieto, o que devorava livros na Biblioteca Municipal de Lisboa enquanto ele corria atrás de saias e apostas no Estádio da Luz. Aos 18, eu saí de casa com uma mochila e um sonho, abrir uma pequena editora de contos independentes, inspirado nos poetas de Pessoa que ecoavam nas minhas noites insones. Pedro zombava: livros. Isso é para perdedores, mano. Vai ser garçom como o pai. Mas eu perseverei. Aos 21, lancei meu primeiro título, uma coletânea de relatos reais de imigrantes em Portugal, histórias de dor e resiliência que tocaram o nervo exposto da nação. Vendeu o suficiente para eu alugar um apartamento modesto no Bairro Alto, com vista para as luzes tremuluzentes da cidade que nunca dorme. Foi ali, no outono de 2023, que a febre me acertou como um murro do destino. Começou com um cansaço que eu atribuí ao stress, revisões até o amanhecer, negociações com tipografias em Setúbal. Mas logo veio o tremor, o suor que encharcava os lençóis como chuva de novembro, e a dor que subia pela espinha como um rio de fogo. Eu ignorei, como o orgulhoso idiota que era, até que o mundo virou um borrão de alucinações. Via o fantasma do meu avô afogado no mar, sussurrando maldições em mirandês, e ouvia o riso de Pedro e quando das paredes. Liguei para casa, voz rouca como cascalho: mãe, venham. Algo está errado. Ela prometeu, mas o dia se arrastou em agonia solitária. Quando Pedro chegou, sozinho, porque, claro, ele era o prático da família, eu estava no chão do banheiro, vomitando bala e sangue, o corpo convulsionando como um peixe fora d'água. Ele me encontrou assim, olhos vidrados fixos no azulejo rachado, e em vez de pânico, veio o riso. Um riso gutural, daqueles que nascem no fundo da garganta e explodem como rolhas de champanhe barato. Olha só para o intelectual agora, ele disse, encostado na porta, braços cruzados sobre o peito magro. Lendo tanto que fritou o cérebro, hein? Isso é karma por me deixar para trás. Eu quis gritar, mas só saiu um gorgolejo. Ele filmou, sim, filmou o meu inferno particular com o telemóvel, rindo mais alto a cada espasmo meu. Isso vai viral no TikTok, irmãozinho. O escritor que virou meme. Naquele momento, algo se quebrou em mim, mais fundo que os ossos. Não era só dor física, era a revelação nua de que o sangue não compra lealdade. Pedro sempre invejara meu caminho, ele, preso em empregos medíocres como vendedor de pastéis de nata em Belém, vendo-me assinar livros em feiras literárias enquanto ele limpava mesas. Mas rir da morte. Isso era o abismo. Ele finalmente chamou a ambulância, mas só depois de postar o vídeo com legenda: noite louca com o mano sobrevivendo. Os likes choveram, e ele sorriu para o ecrã enquanto os paramédicos me arrastavam para a maca. No Hospital de São João, em Lisboa, os médicos diagnosticaram envenenamento por mercúrio, de todos os absurdos, vindo de uma lata de atum barata que eu comprara no mercado da Ribeira. Não era fatal, mas me deixou à beira do precipício por dias, tubos nos braços, monitores bipando como sinos de igreja em procissão. Meus pais chegaram na segunda noite, cheios de lágrimas falsas e abraços sufocantes. Meu menino, mamãe soluçava, apertando minha mão flácida.
Papai assentia, murmurando sobre santos e milagres. Pedro pairava ao fundo, ainda com aquele sorriso torto, como se fosse o herói da história. Mas o verdadeiro veneno veio depois, quando saí da UTI. Eu tinha, graças ao livro, um fundo modesto, cerca de 50.000 euros em royalties e um contrato para o segundo volume. Nada de fortunas, mas o suficiente para sonhar com uma vida estável em Portugal, talvez uma casa no Alentejo um dia. De volta ao apartamento, fraco como um recém-nascido, recebi a visita dos meus pais. Eles sentaram na minha cama improvisada, o ar cheirando a mofo e desinfetante. João, filho, começou papai, voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. A gente está numa situação difícil. A pesca está ruim, as contas. O Pedro perdeu o emprego de novo. Mamãe baixou os olhos, torcendo o lenço rendado. Você é abençoado, miúdo. Deus te deu isso. Compartilha com a família, vai. Só um empréstimo, prometemos devolver. Empréstimo. Era roubo disfarçado de súplica. Eles sabiam, Pedro deve ter contado, sobre o cheque recente da editora. Queriam tudo, o dinheiro para salvar a casa em Alfama, para ajudar o irmão a recomeçar. Eu disse não, voz ainda fraca, mas firme como o granito das muralhas de Óbidos. Construí isso sozinho. Vocês nunca ajudaram quando eu precisava. O silêncio que seguiu foi mais afiado que qualquer faca. Mamãe chorou, lágrimas que eu conhecia de cor, as mesmas de quando papai perdia no bacalhau. Papai endureceu, ingrato. Depois de tudo que fizemos. Pedro, do canto do quarto, soltou uma risadinha abafada. Viu? O escritor virou egoísta. Saí deles como se expelisse um tumor. Mas o rancor fermentava, como vinho do Douro envelhecendo em barris escuros. Deitei na cama por semanas, recuperando forças, mas minha mente girava em espirais de ódio puro. Porque eles? Porque o riso, a cobiça, a traição que cortava mais fundo que a doença. Em Portugal, onde a família é sagrada como a Virgem de Fátima, isso era heresia. Mas eu vi agora, o sagrado é só verniz sobre podridão. Comecei a planejar, não com violência, isso é para tolos, mas com a precisão de um cirurgião, ou melhor, de um poeta que conhece as fraquezas da alma humana. As noites no bairro Alto se tornaram minhas aliadas silenciosas, com o eco de guitarras fado subindo pelas janelas entreabertas, lamentando perdas que espelhavam as minhas. Eu lia, devorava tratados de psicologia criminal de Freud a modernos perfis de vingadores anónimos, escondidos atrás de capas neutras para não alertar vizinhos curiosos. Não era paranoia, era sobrevivência. Pedro continuava postando selfies em esplanadas de Cascais, fingindo prosperidade, mas eu via as rachaduras, comentários de credores, stories deletados às pressas. Meus pais. Mensagens no WhatsApp, misturando culpa e chantagem, estamos rezando por ti, mas e o dinheiro? A família sofre. Eu respondi com silêncio, cultivando-o como uma vinha no Dão. Aos poucos, a força voltou, caminhadas curtas pelo Tejo ao amanhecer, o sol nascendo laranja sobre as águas calmas, me lembrando que a luz persiste mesmo após a tempestade. Encontrei aliados improváveis, um editor, o velho Sr. Almeida, com bigode grisalho e olhos que viam através de mentiras, que me confidenciou suas próprias cicatrizes familiares durante um café no Nicola. A vingança, João, não é fogo, é gelo. Congela o inimigo sem que ele perceba até ser tarde. Ele me apresentou contatos, um advogado discreto em Coimbra, especialista em heranças e fraudes, uma hacker freelance de Porto, a Inês, que cobrava em favores e vivia de sombras digitais. O plano nasceu ali, fragmentado como um mosaico azulejou, expor as verdades que eles escondiam, não com escândalo barulhento, mas com gotas corrosivas que dissolvem a fachada. Comecei pelo básico, rastrear as finanças deles. Inês, com seu laptop tatuado de stickers anarquistas, mergulhou nos bancos online portugueses, daqueles que fingem segurança com senhas fracas. Descobriu o que eu suspeitava: papai devia agiotas do Cais do Sodré, empréstimos para apostas no hipódromo de Mafra, mamãe vendia rendas falsificadas online, prometendo autenticidade alentejana mas usando seda chinesa barata. E Pedro? O rei do riso, um esquema de pirâmide em criptomoedas, ludibriando amigos de infância com promessas de riqueza rápida, enquanto desviava fundos para noites em discotecas do Algarve. Mas o golpe mestre era o vídeo, aquele vídeo infernal que ele postara.
Eu o baixara antes que ele o removesse, após os primeiros desliques de empatia. Com a ajuda de um editor de vídeo amador de uma associação cultural em Évora, transformei-o, cortei as risadas, adicionei narração minha, voz grave e trêmula, contando a história real. Isto é o que a família faz quando você cai, ri e rouba. Não era difamação, era verdade crua, protegida por leis portuguesas de liberdade de expressão. Plantei sementes, enviei cópias anônimas para grupos de Facebook de Alfama, fóruns de literatura onde Pedro tentava se infiltrar como influencer cultural, e até para a paróquia local, onde mamãe cantava salmos aos domingos. A primeira rachadura veio sutil, como um tremor no chão de Lisboa antes do sismo. Pedro me ligou uma tarde, voz embriagada de vinho verde. Mano, que merda é essa circulando? Alguém vazou um vídeo meu. Teu. Sei lá. Os gajos no trabalho estão a olhar torto. Eu fingi surpresa, coração batendo como tambores de carnaval. Não sei de nada, irmão. Talvez karma. Ele xingou, prometeu investigação, mas eu ouvia o pânico, o tipo que corrói de dentro, como ferrugem em ferro forjado. Meus pais escalaram, uma visita surpresa ao apartamento, batendo na porta com punhos que ecoavam como trovões de verão. Entrei-os, o ar pesado com cheiro de bacalhau cozido que mamãe trouxera como ofrenda falsa. João, para com isso, implorou papai, olhos injetados como os de um touro em Pamplona. As pessoas falam. O padre perguntou sobre ti na missa. Mamãe soluçava, estás a destruir-nos por orgulho. O dinheiro resolveria tudo. Eu sorri, pela primeira vez desde a febre, um sorriso frio, calculado. Dinheiro. Vocês querem o meu para tapar buracos que cavaram sozinhos. Saiam, antes que eu chame a polícia por assédio. Eles saíram, mas o veneno se espalhava. Inês me atualizava, perfis de Pedro congelados em redes sociais, reclamações na ASAI por fraudes, amigos virando as costas como folhas de outono. Ele postava defesas patéticas, fake news de invejosos, mas os likes minguavam, substituídos por emojis de riso, irônico, não. O mesmo riso que ele me dera. Papai perdeu o barco de pesca para os credores, mamã, sua clientela de rendas, exposta como fraude em um blog de artesanato tradicional. Eles me bombardearam com mensagens, súplicas, ameaças veladas de maldição familiar. Mas eu escrevia. Meu segundo livro tomava forma, não de imigrantes, mas de monstros domésticos, contos inspirados na minha dor, vendendo pré-vendas em feiras de livros de Leiria. Uma noite, sozinho com uma garrafa de Porto Tawny, olhei para o espelho e vi não a vítima, mas o arquiteto. A vingança não era explosão, era erosão lenta, como o vento do Atlântico lapidando falésias da costa vicentina. Mas ainda faltava o clímax, o momento em que eles implorariam, e eu negaria com a mesma indiferença que me deram. Convidei-os para um encontro de reconciliação, em uma esplanada do Terreiro do Paço, sob o arco triunfal que testemunha revoluções portuguesas. Pedro chegou primeiro, desgrenhado, barba por fazer como um náufrago. Mano, preciso de ajuda. Perdi tudo por causa dessa porra de vídeo. Papai e mamãe se juntaram, fantasmas de si mesmos, ele curvado, ela com olhos inchados. Eu os servi café, forte como o meu ódio. Contem-me tudo, disse, voz neutra. Eles despejaram, dívidas, humilhações, o padre virando as costas. Pedro chorou, lágrimas que eu desejava fossem sangue. Desculpa, João. Eu era um idiota. Mas eu via a verdade, não remorso, mas desespero egoísta. E o riso? Perguntei. Aquele riso enquanto eu morria. Silêncio. Então, a entrega, ajuda-nos. Por amor de Deus. Ri, baixo, controlado. Amor. Vocês me ensinaram que amor é roubo e zombaria. Agora, colham o que semearam. Os dias seguintes foram um banquete de silêncio, o tipo que segue uma confissão, pesado como neblina matinal no Vale do Douro. Eu os deixei ali, na esplanada, com o sol de meio-dia batendo impiedoso nas suas faces pálidas, enquanto eu caminhava para o Elétrico 28, rangendo pelas colinas de Lisboa como uma confissão relutante. Dentro de mim, uma calmaria estranha, não euforia, mas uma paz fria, como mergulhar no oceano de Sagres em dezembro. A vingança, percebi, não curava, ela reequilibrava, como uma balança de ourives ajustando gramas de injustiça.
Mas Portugal não perdoa os que param. O país é feito de camadas, como as ruínas romanas em Mirobriga, onde o passado esmaga o presente se você não o confrontar. Meu livro avançava, capítulos sangrentos disfarçados de ficção. Um irmão que ri da agonia do outro, pais que devoram o ninho do filho como corvos em vinhedos alentejanos. O Sr. Almeida leu um rascunho e assentiu, fumando um cigarro na varanda do seu escritório encheado. Isto vende, rapaz. Mas cuidado, a verdade queima como azeite quente. Ele tinha razão. Pré-vendas explodiram em blogs literários, de O Acidental a ler causa, com resenhas chamando de o fado moderno da traição familiar. Pedro, claro, não desistiu. Ele era como as gaivotas do Tejo, barulhento, insistente, bicando migalhas de misericórdia. Ligava à noite, voz embriagada de cerveja Superboc: João, porra, eu tô na rua. Dormi num banco em Rossio ontem. Ajuda, mano. Eu ouvia, mas respondia com ecos vazios. Uma vez, ele apareceu no meu prédio, batendo na porta como um devedor fugidio. Abri uma fresta, o cheiro de suor e desespero invadindo como maré alta. O que queres? Perguntei. Ele empurrou um envelope amassado, extratos bancários falsos, prometendo devolução em dobro. Só 10.000, para recomeçar. Eu mudo, juro pela mãe. Ri de novo, o riso dele, agora meu. Muda sozinho, como eu fiz. Ele gritou, xingamentos em calão lisboeta que fariam curar o marinheiro de Setúbal, mas vizinhos curiosos o calaram. No dia seguinte, Inês me mandou um relatório. Pedro fora visto em uma clínica de desintoxicação em Sintra, financiada por caridade, ironia, o irmão que rira da minha dor agora mendigando doses de realidade. Meus pais. Mais sutis, como serpentes no jardim de Éden. Mamãe enviava pacotes, rendas novas, para te lembrar de casa, mas dentro, bilhetes com versos de Camões torcidos para culpa. Amor é fogo que arde sem se ver. Papai tentava o orgulho, uma carta da telegrafada, contando de sua juventude pescando polvos em Aveiro, como tu podes ser tão duro. Eu respondia com visitas esporádicas, não por fraqueza, mas para torcer a faca devagar. Uma tarde em Alfama, na casa de infância, paredes descascadas cheirando a mofo e memórias azedas. Sentei à mesa de carvalho, onde outrora jantávamos sopa de peixe, e ouvi as lamúrias. Perdemos a casa, confessou papai, mãos tremendo sobre um copo de aguardente. O banco executa na próxima lua cheia. Mamãe, olhos baixos como uma Madalena arrependida, tudo por tua causa, João. O teu silêncio nos matou. Inclinei-me, voz baixa como confissão em igreja. Não, mãe. Vocês me mataram primeiro, com risos e mãos gananciosas. Agora, sintam o peso. Saí deixando-os em prantos, mas no caminho de volta, parei na sé de Lisboa, ajoelhando-me no confessionário frio. Perdão, padre, murmurei ao padre anônimo atrás da grade. Não pela vingança, mas por não sentir remorso. Ele abençoou, cruzando-se, mas eu saí sem alívio. A fé portuguesa é bela, mas não lava o ódio que se enraiza como era nas torres de Belém. O clímax se aproximava, como uma frente de tempestade no Cabo da Roca. Meu livro lançava em uma feira em Porto, no pavilhão Rosa Mota, com público de intelectuais e curiosos do Norte. Convidei-os, um gesto final de crueldade disfarçada de ponte. Pedro apareceu limpo, terno emprestado, tentando o charme de outrora. Orgulho de ti, mano, disse, apertando minha mão com suor. Meus pais, modestos em roupas remendadas, sorriam forçados. Assinava livros, o flash das câmaras iluminando rostos como em uma procissão de Corpus Christi, quando o mestre de cerimonias anunciou, e agora, uma leitura especial do autor. Subi ao palco, coração martelando como o sino da Torre dos Clérigos. Li não um trecho neutro, mas o capítulo dedicado ao riso da família, nomes alterados, mas detalhes tão vívidos que o público ofegou. Descrevi o veneno, o riso gutural, as mãos cobiçosas estendidas como garras. Olhei para eles na primeira fila, Pedro pálido como queijo de Nisa, mamãe cobrindo o rosto, papai imóvel como uma estátua de D. Sebastião. Aplausos choveram, mas para mim, era o som de correntes partindo. Naquela noite, em um hotel ribeirinho, recebi a mensagem final de Pedro: acabou. Vou embora para o Brasil, desculpa. Meus pais. Silêncio eterno. A vingança consumara-se, deixando-me vazio, mas livre,
como um pássaro que abandona um ninho podre para voar sobre as vinhas do Minho. Porto me acolheu como uma amante ciumenta, com suas pontes de ferro suspenso sobre o Douro refletindo luzes de barcos rabelos, e o ar carregado de vinho e segredos ribeirinhos. O lançamento fora um triunfo, jornais como o Público chamavam o livro de catarse nacional, vendendo 5.000 cópias na primeira semana, royalties fluindo como o rio caudaloso abaixo. Mas o sucesso era agridoce, cada euro cheirava a cinzas da família queimada. Eu caminhava pelas ruas de Gaia, provando portos envelhecidos em caves úmidas, questionando se a liberdade valia o vazio que deixava. Inês me visitou, trazendo laptops e garrafas de vinho verde. Tu foste cirúrgico, João. Eles evaporaram, sem posts, sem chamadas. Mas cuidado, o silêncio pode ser o prelúdio de uma reviravolta. Ela tinha razão, Portugal é terra de saudades, onde os exilados voltam como fantasmas em festas de Santo António. De fato, semanas depois, um envelope chegou ao meu novo endereço em Porto, um loft modesto com vista para a Serra do Pilar. Dentro, uma carta de mamãe, caligrafia trêmula como folhas de videira. Filho, estamos em Évora agora, com a tia. O padre disse para perdoar. Volta para casa. O dinheiro não compra paz. Paz. Ri alto, e quando nas vigas expostas. Paz era ilusão, como o império dos mares que de Emanuel sonhara. Em vez disso, cultivei distância, mudei números, bloqueei e-mails, tornei-me um fantasma na própria pátria. Meu trabalho floresceu, convites para palestras em universidades de Coimbra, onde debatia a traição como motor literário com professores de barba branca, citando essa de Queiroz e as hipocrisias burguesas. Mas à noite, o delírio voltava, sonhos onde Pedro ria eternamente, pais com mãos de ferro apertando meu pescoço, e eu acordava suando, o Tejo de Lisboa agora o Douro de Porto, mas o veneno mesmo. Encontrei consolo em novos laços, não família, mas tribo. Uma escritora, a Sofia, de Braga, com olhos verdes como campos minhotos e prosa afiada como faca de cozinha alentejana. Conhecemos-nos em um sarau literário na livraria Lelo, entre estantes góticas que inspiraram Tolkien. Ela lera meu livro e disse, sobre um copo de ginginha, escreveste o que eu sinto há anos, a família como prisão dourada. Falamos horas, de infâncias marcadas por ausências, e pela primeira vez, o riso veio natural, não como arma. Mas o passado, teimoso como o carvalho na Serra da Estrela, não se ia. Pedro reapareceu, não em carne, mas em ecos digitais. Inês flagrou um perfil novo no Instagram, @Pedro Sem Filtro, postando de São Paulo, selfies em favelas com legendas de reinvenção. Mas comentários revelavam, ele contava minha história como lição, distorcida, eu, o vilão ciumento, ele, a vítima redimida. Meu irmão me destruiu por inveja, escrevia, ganhando pitadas de solidariedade de expatriados portugueses. Raiva fresca brotou, mas agora temperada, em vez de confronto, alimentei o fogo sutilmente. Compartilhei trechos do livro em fóruns brasileiros, com links para o vídeo original, anónimo, claro. Os likes viraram ele deletou o perfil em dias. Meus pais escalaram para o drama final, uma visita surpresa a Porto, anunciada por uma carta registada com carimbo de Évora. Chegaram de comboio, papai com bengala improvisada de ramo de oliveira, mamãe carregando uma mala de rendas como ofrenda de paz. Encontrei-os na estação de São Bento, azulejos azuis contando histórias de reis que eu agora via como mentiras. João, gritou mamãe, correndo para abraçar. Resistir foi duro, o cheiro de lavanda caseira, o calor familiar que outrora aquecia. Mas empurrei gentilmente, o que querem agora? Almoçamos em uma tasca ribeirinha, pratos de francesinha fumegante que pesavam como âncoras. Papai falou primeiro, voz rouca como o vento em cabos de ponte, vendemos a casa em Alfama. Nada sobrou. Mas viemos pedir perdão, de verdade. O terapeuta em Évora disse que a culpa nos come vivos. Mamãe assentiu, lágrimas pingando no prato, fomos cegos pela pobreza, filho. Pedro. Ele nos influenciou. Culpar o ausente. Clássico. Eu os encarei, garfo parado, perdão. E o meu? Enquanto eu vomitava sangue, vocês planeavam o botim. Isso não se apaga com lágrimas. O debate durou horas, o Douro assistindo impassível. Eles suplicaram histórias de mudança, papai jurando a para o álcool, mamãe decente para a caridade.
Ofereceram devolver o que tentamos tomar, irônico, pois nunca tiveram. Eu ouvi, mas o gelo permanecia. Vão, disse por fim. Vivam as vossas vidas. A minha não os inclui mais. Saíram cabisbaixos, silhuetas contra o pôr do sol avermelhado, como mártires em uma tela de Bosch. Sofia me encontrou naquela noite, no loft, com vinho e silêncio. Fechaste o capítulo? Perguntou, traçando linhas no meu peito. Ou abriste uma ferida nova? Abracei-a, sentindo pela primeira vez que a vingança era ponte, não abismo, para algo além da dor. O outono em Porto trouxe chuvas que lavavam as ruas de Gaia como lágrimas tardias, e com elas, uma rotina que beirava a normalidade, manhãs escrevendo à janela, tardes com Sofia explorando quintas do Douro, colhendo uvas maduras que estalavam doces na boca. Meu livro escalara para best-seller, entrevistas na RTP com luzes quentes questionando a veracidade da ficção. Respondia com meias verdades, a dor é o melhor editor. Mas internamente, o rancor persistia como resíduo de vinho em barris, não dominante, mas presente, lembrando que a cura é ilusão em terras de fado. Pedro, do Brasil, mandou uma carta física, raridade em tempos de e-mail, selo de rio com cheiro de sal Atlântico. Mano, cheguei aqui quebrado, mas o sol cura. Encontrei trabalho em uma livraria em Copacabana, ironia, né? Lendo os teus livros que vendem aqui. Desculpa de novo. Um dia, quem sabe, paz. Anexaram uma foto, ele sorrindo com uma pilha de minhas edições, mas os olhos vazios traíam. Respondi pela primeira vez em meses, uma postal de Porto, curta, paz é escolha. Escolhe melhor. Não era perdão, era indiferença, o veneno mais letal. Meus pais, em Évora, tentaram o religioso, um pacote com uma medalha de Fátima, para proteção, e um bilhete de mamãe, rezamos pela tua alma, filho. Volta para a missa. Ri, mas um aperto no peito, a culpa portuguesa, essa herança de inquisição disfarçada de piedade. Visitei-os uma vez, por Sofia, vai, fecha ciclos. O comboio para Évora serpenteava por planícies alentejanas, oliveiras retorcidas como almas penadas. Cheguei à casa da tia, uma quinta branca com poço e galinhas ciscando. Eles me receberam como o filho pródigo, abraços, sopa de cação fumegante, papai com olhos úmidos contando de dias na vinha. Mudamos, João. O terapeuta ajudou. Mamãe mostrou álbuns, fotos minhas bebê, Pedro criança, família unida em praias de Comporta. Lembras? Perguntou. Sim, lembrava, mas também o riso, as mãos estendidas. Conversamos horas, sob estrelas que brilhavam como em noites de São João. Confessei minha dor, eles, a inveja que os corroía, papai invejando minha independência, mamãe temendo a solidão. Éramos fracos, admitiu papai. Mas tu nos fortaleceste, à força. Não perdoei verbalmente, palavras são baratas como vinho de mesa. Mas deixei uma quantia, não o fundo todo, mas o suficiente para uma reforma na quinta. Não por amor, disse. Por fechamento. Saí ao amanhecer, o Alentejo estendendo-se infinito, sentindo o peso aliviar como névoa dissipada. De volta a Porto, o clímax da vingança veio inesperado. Uma editora brasileira ofereceu contrato para Pedro, baseado no meu buço, mas ele aceitou, publicando memórias inspiradas no irmão. Resenhas comparavam, eco fraco do original. Inês aqui o provas, plágio sutil. Enviou anónimo para críticos. O livro afundou, Pedro, humilhado, sumiu de novo. Meus pais ligaram, culpando-me, vês o que fizeste. Mas eu. Silêncio final. Sofia e eu fugimos para o Algarve, praias de areia branca onde o mar lambia falésias como amante. Ali, sob o sol de Faro, escrevi o epílogo mental, a família não se reconstrói, reinventa-se. Inverno galopou para Portugal como um cavalo selvagem das planícies de Badajoz, trazendo ventos que uivavam pelas gárgulas da Sé do Porto e geadas que cristalizavam o Douro em véus translúcidos. Sofia e eu nos aninhávamos no loft, lareira crepitando com lenha de sobreiro, lendo em voz alta trechos de Saramago, o Nobel que dissecava almas como eu agora fazia. Meu terceiro livro germinava, não de vingança, mas de renascimento, contos de exilados internos que encontram tribos em vinhas e vilas esquecidas. Royalties permitiam luxos modestos, viagens a tomar, templos manuelinos e quando com mistérios que espelhavam os meus.
Pedro materializou-se uma última vez, não em carne, mas em notícia, um artigo no Jornal de Notícias sobre um português falido no Rio, preso por fraude em livrarias. Ex-irmão de autor best-seller, titrava. Ri, mas com pena agora, a vingança, como o Porto Vintage, amadurece para doçura amarga. Liguei para a embaixada, anônimo, pagando fiança mínima, não salvação, mas um empurrão para o abismo que ele cavara. Meus pais floresceram em Évora, papai guiando tours de vinhos, mamãe vendendo rendas autênticas em feiras medievais. Uma carta veio, natalícia, Feliz Natal, filho. Agradecemos o dom, perdoa-nos. Respondi com um presente, edições dedicadas do meu livro, com nota, perdão é ato diário. Comecem. Não voltei, mas o laço afinou-se para fio tênue, o suficiente para não cortar, mas não para puxar. Sofia propôs, casemo-nos na Capela dos Ossos, em Évora, ironicamente romântico. Ri, aceitando. O dia foi sol despito inverno, ela em renda alentejana, eu em fato simples, votos trocados sob caveiras que sussurravam memento mori. Família. Apenas amigos, mas o suficiente. Na lua de mel em madeira, levadas serpenteando como veias verdes, percebi, a traição me forjara, como o aço toledano em forjas portuguesas antigas. Anos depois, aos 30, olho para trás, o riso de Pedro ecoa fraco, as mãos dos pais secaram. Escrevo agora em uma quinta no Douro, Sofia grávida de nosso primeiro, uvas madurando ao sol. A vingança foi o catalisador, não o fim. Em Portugal, onde o saudosismo é arte, transformei dor em vinho, encorpado, resiliente, pronto para brindar à vida que roubei de volta. E assim, fecho o livro, não com ódio, mas com uma cicatriz que brilha como ouro ao sol de Lisboa.